Pessoal, 3 horas agora, é isso? A gente vai começar a falar sobre doença renal. Tem alguém aí? Nossa, esse fundo aqui tá horroroso. Gente, eu vim correndo aqui, ó. Tô toda descabelada. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Esse fundo aqui tá horroroso. Tô no escritório aqui da clínica, tá? Tá bagunça. Vou tentar arrumar aqui. Acho que assim fica melhor, né? Esperar o pessoal entrar pra gente começar a falar um pouquinho de doença renal, tá? Tanto em cães quanto gatos. É um assunto que o pessoal pediu bastante pra eu dar uma pinceladinha, dar uma comentadinha aqui. De um jeito simples, tá? Facinho pra todo mundo entender. Tá? Quem tiver perguntas aí pra fazer, a gente vai tentar responder aqui à medida do possível. Tá? Vou dar uma enroladinha aqui pro pessoal entrar. Marquei aqui com vocês às 3 horas da tarde, né? Eu tô arrumando aqui o celular. Eu espero que vocês aproveitem. Espero que seja de grande valia. Eu consiga tirar as dúvidas que vocês tenham, tá? Mais uma vez eu vou recapitulando. A gente vai falar agora sobre doença renal. Tudo bem com vocês? O áudio tá legal? O vídeo tá bom? Tô tentando ler ao mesmo tempo, tá? Ração molhada emagrece? A gente vai falar sobre isso também, tá bom? Vou começar a falar sobre doença renal. Posso começar? O que vocês acham? Tá sim? Oi, Lica! Eita! Bom, vamos falar um pouquinho sobre doença renal. Ah, meus gatinhos, tem 2 aqui. Vou mostrar aqui. Cadê? Tem mais uma aqui, ó. Tem 2 gatinhos aqui, ó. Vai acompanhar a gente aqui. Então vamos lá, vamos começar só falando sobre doença renal. Bom, o que é a doença renal, né? Pessoal, tem gente que fala insuficiência renal, doença renal, falência renal. Na verdade, é um problema que acomete o rim e o rim deixa de funcionar como ele deveria funcionar. Ele perde a capacidade de filtrar a urina. E o que acontece com isso? Aí ele começa a acumular algumas toxinas que ele deveria excretar, ele começa a acumular e isso dá uma série de problemas para o nosso animalzinho, tá? É comum, a doença renal é comum tanto no cão quanto no gato, não é uma doença rara, é uma doença comum, infelizmente. Só que nos gatos, cerca de 2 a 3 vezes mais, acomete mais os gatos do que os cães, tá? Então os gatos são mais acometidos que os cães. Algumas raças de gatos, não estou falando de cão, mas é de gato mesmo, algumas raças de gatos, elas são mais predispostas a ter o probleminha renal. Seria o Maine Coon, o abissínio, o siamês e seus descendentes, tá? Os descendentes de siameses são os gatinhos pretos, então gatinho preto a gente pensa em siamês, a gente pensa em problema renal, tá? É uma coisa que é comum nessas raças. O Burnese e o Russian Blue. O que a gente quer, nós veterinários estamos tentando fazer agora é tentar umas medidas terapêuticas, alterações no nosso manejo, no manejo com esses animais, para evitar o avanço rápido dessa doença, a progressão dessa doença. Dificilmente a gente vai conseguir evitar a doença, mas a gente consegue retardar essa progressão, para ela não vir com tudo e infelizmente levar nossos bichinhos, né? É uma doença que não tem cura, tá? No caso da insuficiência renal crônica, da doença renal crônica, na insuficiência renal aguda, que é quando aconteceu assim, por algum motivo, tem uma série de coisas que podem causar a insuficiência renal aguda, a gente, eliminando a causa, muitas vezes a gente consegue recuperar esse rim. Às vezes a gente consegue recuperar sem sequela, tá? Qual é a sequela de uma doença renal aguda? É a doença renal crônica, tá bom? Vou falar um pouquinho das causas. Eu dei uma listada aqui, eu vou ler para vocês explicar um pouquinho, porque eu quis escrever para não deixar faltar nada para vocês, tá bom?
Então, assim, o pessoal sempre pergunta o que é que causou a doença renal do meu animal, tá? São diversas causas, só que nem sempre a gente consegue identificar essa causa do probleminha renal. Infelizmente, nem sempre a gente consegue, tá bom? Quando a gente consegue, a gente tenta eliminar a causa, mas às vezes a causa, ela deixa um estrago tão grande que não tem, mesmo eliminando essa causa, ele ficou com o probleminha renal. Doenças hormonais podem cursar para uma insuficiência, uma doença renal, como a diabetes e o hiperadrenocorticismo, conhecido como síndrome de Cushing. Doença periodontal, né, doencinha de dente, né, um tártaro avançado, isso aí pode causar um problema renal, tá? Por quê? Porque as bactérias que estão ali tudo na placa, no tártaro, elas podem pegar a corrente sanguínea, e uma vez que pegou a corrente sanguínea, ela pode parar lá no rim, essa bactéria, e aí dar uma infecção no rim. Também pode ir pro coração também, a bacterinha que está na boca pode ir pro coração e dar uma infecção no coração. Também é super grave. Doenças infecciosas, como no caso dos gatos, a PIF, a FIV, a FeLV, a panleucopenia, o calicivírus. No caso dos cães, gato também pode ter erliquiose, leishmaniose. Cães e gatos, erliquiose e leishmaniose podem dar uma doença renal, podem comprometer o funcionamento desse rim. Piometra, gente, gatinhas e cachorrinhas que não são castradas, elas podem ter uma infecção uterina, que é a piometra, e essa piometra, ela dá uma insuficiência renal aguda, se não tratada a tempo. Tratada, que eu falo, a piometra, é castração, tá? É castração. Se a gente conseguir recuperar essa cachorra, o ideal é a gente evitar que ela tenha piometra, como? Castrando, né? Se teve piometra, a gente vai ter que castrar e a gente vai ter que fazer de tudo para conseguir melhorar esse rim, porque a piometra, ela vai para lá pro rim, né? A infecção lá do útero, ela vai lá pro rim também, infecciona o rim, e aí o animal tem uma insuficiência renal aguda, que se não tratada, ela pode ir cursar por uma insuficiência renal crônica. Infecções do rim por vírus, por bactérias, como eu acabei de falar. Inflamação do rim, ele pode ficar inflamado por algum motivo, e isso pode cursar num mau funcionamento, numa deficiência, né, do rim. Cálculo no rim, cisto no rim, vários cistos no rim, né, tanto o cálculo como o cisto. Neoplasia no rim. Amiloidose, que também tem os gatos abissínios, eles têm amiloidose, é hereditária, é genético, por isso que a gente fala, vamos castrar todo mundo. Não é só pensando em controle populacional, é pensando em controle dessas doenças também, porque quem sofre aqui é o bichinho. Pode ser hereditário, pode ser genético, então, como eu falei, tem algumas raças que são predispostas, elas vão ter, elas são mais sensíveis, né? Então, geneticamente, ela pode vir a ter o problema renal. Obstrução do ureter, como assim? Não tenho nada para mostrar para vocês. Tem a bexiguinha aqui, certo? É uma bolinha. Aí tem um canalzinho, um canudinho que vai, quer dizer, desculpa, aqui é o rim, né? Aí tem um canudinho aqui assim, ó, que vem para bexiga. Então esse canudinho, ele vem com a urina, vai para bexiga, tá? Aí se obstrui esse canalzinho aqui, ó, pensa no canudinho, obstruiu aqui, ele vai, toda aquela urina, produção de urina que tem no rim, vai ficar lá e o rim vai começar a inchar. A gente chama até de hidronefrose, começa a inchar o rim. E aí ele acaba perdendo a função dele, né? Porque ele não está normal, então ele perde a função. Então o cálculo ali no ureter, que é num canalzinho, ele pode levar a uma doença renal crônica, tá? Que mais aqui? Cálculos, né? Outra coisa que pode acontecer no ureter é, suponhamos, acontece de ter um tumor, uma massa, começa a crescer aqui, pressiona, ou, sei lá, numa cirurgia, por exemplo, alguém liga, né, o ureter sem querer, né, é ruim falar isso, mas infelizmente a gente já pegou casos assim, de cirurgiões que ligaram, na hora de castrar a gata ou a cadela, ligaram o fiozinho, o canudinho, que vem do rim, que vai pra bexiga, e aí dá a hidronefrose, não vai passar a urina ali, não vai pra bexiga, e isso acaba matando o rim. Uma vez que o rim morre, o rim não regenera, gente, isso é importante ressaltar. Por que eu tô falando? O rim não regenera. Então, às vezes a gente tira o cálculo, a gente tira... trata lá a infecção, só que o que ele perdeu, eu não tenho como recuperar o que ele perdeu, né? As células que morreram ali no rim, elas não vão voltar. Por isso que eu falo, doença renal não tem cura, ela tem um controle, tá bom?
que mais que pode causar doença renal? Excesso de cálcio no sangue, excesso de hemoglobina, de mioglobina, isso tudo a gente vê como? Com exames de sangue, tá? Por medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, que é, por exemplo, carprofeno, Maxican, que é o Meloxicam, né? Meloxicam, qualquer coisa que não seja corticoide, né? Isso pode afetar o rim, tá? Até nós quando a gente toma esses Voltaren da vida, diclofenaco, essas coisas, esses anti-inflamatórios, eles prejudicam o rim de humanos e de animais, tá bom? Então são os anti-inflamatórios não esteroidais. Alguns antibióticos também podem prejudicar e alguns quimioterápicos também, né? Quimioterápicos a gente faz um tratamento de câncer, tanto do cão quanto com o gato, eles podem prejudicar o rim. Pra gente poder usá-los, a gente tem que ter toda uma conduta aí pra gente proteger esse rim e poder usar esse medicamento. Plantas como lírio, tanto para cão quanto para gato. Metais pesados como chumbo, arsênico e mercúrio também podem matar esse rim. Eu vou falar matar que vai ficar mais fácil pra gente entender, tá bom? Podem matar esse rim e esse animal ficar com problema renal pro resto da vida, tá? Tromboembolismo, ou qualquer coisa que cause a parada da irrigação no rim, porque o rim ele é cheinho, ele tem veia e tem a artéria. Se alguma coisa obstrui esse sangue que vai pro rim, ele dá uma isquemia, que a gente chama, né? Ele para, não vai circular, não vai oxigênio, não vai sangue, não vai nada. E aí ele morre. É que nem você parar de irrigar uma planta, por exemplo, ela vai morrer, né? Porque não tem água. Tudo precisa de água, né? A vida, água é vida. E no caso do rim também, água é vida. Se parou a irrigação ali do sangue, a água, tudo, ele vai morrer. E aí pode ter o probleminha renal, tá? Sinais clínicos, né? Então aqui eu falei das causas, né? O que pode causar? Pode ser hereditário, genético, ele vai ter, não tem como. Infelizmente algumas raças são predispostas, outras assim não são predispostas, não estão na listagem dos predispostos, mas eles vão ter por algum motivo. Pode ser genético ou pode ser por essa série de fatores, tá bom? Sinais clínicos. Essa é a parte super importante que eu acho aqui na parte de doença renal. Nem todo gato, nem todo cão vai mostrar que ele está com problema renal já, né? Não vamos esperar que ele demonstre os sinais que eu vou falar para você ir no veterinário e pedir para fazer um check-up, né? Alguns casos de gatos, de cães que a gente atendeu aqui que tinham problemas renais, a gente foi numa consulta de rotina, que a gente foi fazer um check-upzinho e descobriu laboratorialmente, com exame de sangue ou no ultrassom, que o rim dele já não estava funcionando. Então, tem casos de animais que o rim já não está funcionando, só que ele ainda não demonstrou, não tem sinal clínico. Se a gente descobre assim, sem antes ter o sinal clínico, melhor. É mais tranquilo da gente tratar, manejar esse animal, né? Porque a doença renal, hoje em dia a gente classifica ela, a gente estadia ela. Então são 4, geralmente na literatura eles falam em 4 estágios de doença renal. O estágio 1 e o estágio 2, geralmente são animais assintomáticos, eles não têm sintoma, a gente só vai descobrir através dos exames, seja um ultrassom, seja uma urina, exame de urina, seja no exame de sangue. Então a gente descobre por exames e não pelo sinal clínico dele. Quando chega no sinal clínico, a gente já começa a considerar o estágio 3, o estágio 4, que já é mais avançado, já é mais complicado. Então a gente tem que lançar mão de uma série de terapias aí, de medicamentos, de procedimentos para a gente tentar minimizar esses sintomas e tentar controlar, tentar manter esse animal mais estável. Então vamos para os sinais clínicos. Beber muita água e fazer muito xixi. Por isso que eu insisto, gente, vamos prestar atenção nos nossos bichinhos, ver o quanto que ele ingere de água por dia. É uma vasilha? Em uma vasilha, eu encho a vasilha de manhã, até a noite essa vasilha tá cheia, tá cheia, ou ele tomou essa vasilha, legal. Se a partir do momento que ele começar a tomar 2 vasilhas por dia, você já, opa! Se ele tá acostumado a fazer uma pocinha desse tamanho de xixi, tá? Sempre foi assim, a vida toda dele foi assim. E de repente, essa pocinha de xixi começou a aumentar, opa, fica alerta. Então, fazer muito xixi, beber muita água, são sinais tanto da diabetes, que eu falei ontem, como sinais de problema renal, tá? Então, assim, meu bichinho bebe muita água e faz muito xixi, tá? Pode ser bom,
pode estar normal, mas pode não estar. Então vamos ficar de olho nisso. Isso que é a parte, é o mais importante da doença renal. E aí a gente vai ver a desidratação. Eu vou pegar um modelo aqui, vou tentar mostrar pra vocês. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. De novo eu vou mostrar aquele lance da prega, de puxar a pelinha do bicho. Eu acho que vou ter que pegar na clarinha a batata, de novo aqui. Ó, vocês estão vendo? Batatinha. Aqui, ó. Ai. Peraí, gente. Desidratação. Como é que você vai ver se o animal tá desidratado? Você vai vir aqui, ó, no dorso dele, vai puxar a pele. Puxando pra cima, assim, ó. Vou pegar aqui o celular. Vamos lá. O negão já fugiu, tá vendo? Vocês conseguem ver como volta rápido? Ó, é das costas, tá? Tô puxando das costas. Isso não dói, gente. Puxou. Ó lá, puxou, voltou. Puxou, voltou. Voltou em menos de 3 segundos. Se essa pele eu puxar e ela ficar em pé, é porque o animal tá desidratado. Se demorar pra voltar, o animal tá desidratado, tá? Vamos ver. Rotação aqui. Ó lá. Ó, foi em 1. Ó lá. 1, não é nem 2. Ah, desculpa, batatinha. Falando aqui, batatinha, desculpa. Tá? 1, ó. 1, 2. Tá? É aqui, gente. Vocês podem ir treinando nos seus bichinhos, isso aqui não dói, tá? Se demorar mais de que 3 segundos pra voltar, o animal tá desidratado. Isso aqui é uma coisa que quem tem animalzinho já com problema renal, ele que vai ficar monitorando a hidratação. Porque aí quando tá desidratado, provavelmente o veterinário que tá acompanhando seu animalzinho vai solicitar que se faça uma fluidoterapia, que é o sorinho, tá? Pode ser subcutânea, pode até ser por boca, pode ser por veia também, tá bom? Então assim, beber muita água, fazer muito xixi, desidratação, perda de peso. Por quê? Porque eles param de comer, eles começam a ter anorexia, hiporexia. O que é hiporexia? Comer menos. Então eles começam a comer menos, chegando ao ponto até de ficar anoréxicos, não comer coisa nenhuma. Consequentemente eles perdem peso, tá? Mucosinha. Teria que mostrar, né? A mucosinha, vocês podem abrir a boquinha, tanto do cão quanto do gato. Os sintomas são gerais, é cão e gato. Começa a ficar mais clarinha. Sai do vermelho. No caso dos cachorros, eles têm um rosa mais vermelho, é mais avermelhada a gengivinha deles, né? No caso de gato é mais rosa, é um rosa calcinha, mais ou menos. Ela começa a ficar mais branca, tá? Por quê? Porque ele começa a ter anemia. E uma série de coisas na doença renal resultam na anemia. O excesso, por exemplo, de ureia e de creatinina dentro do organismo do animal, ela pode começar a ter úlceras, né, buraquinhos, e vão ter sangramentos, tanto na parte de estômago quanto na parte de intestino. Então ele começa a perder sangue constantemente. E às vezes a gente não vê esse sangue, né? É pouco, mas assim, é constante. E isso vai... Então o animal começa a perder sangue constantemente, vai cursar para uma anemia. Fora isso, o excesso dessas toxinas que o rim deveria eliminar dentro do organismo começa a matar a célula vermelha do sangue. Ela não fica legal dentro do... Tem que ter, como se fosse, por exemplo, a piscina. A piscina ideal tem um pH lá, né? Cloro, essas coisas, tem que ter o ideal. No caso do sangue, fica tudo desequilibrado e as hemácias começam a morrer. E aí você tem a anemia. Então, a perda de sangue na parte gastrointestinal, pelas úlceras, né, esse problema que o excesso de toxina causa dentro do organismo. Ele pode ter vômito. Outra coisa que causa anemia é porque como o rim não está funcionando, o rim é um órgão que produz um hormônio chamado eritropoetina. Esse hormônio ele vai agir lá dentro do osso, lá da medula óssea, para produzir a célula sanguínea. Então, o rim assim, essa eritropoetina produzida no rim, ela é importante para a produção de sangue. Se o rim não está funcionando, ele não vai produzir direito esse hormônio. Se ele não produz direito esse hormônio, não vai ter estímulo, né? Não vai ter a produção da célula de sangue. Por isso que ele tem anemia. Então, assim, anemia. Aí como você vai ver a anemia? A anemia a gente vê no laboratório, mas você pode suspeitar que seu animal está com anemia vendo a mucosinha dele, a boquinha dele.
tá? No caso do cachorro, fica mais clarinho, um vermelho mais claro. No caso dos gatos, fica um rosa bem mais claro, tá? Um rosa calcinha mais clarinho. Eles podem ter vômito e podem ter diarreia. No caso da diarreia, geralmente a diarreia é mais em cães, tá? Pode ter sangue também, por conta daquelas úlceras que eu falei, por causa da ureia, do excesso de ureia, de creatinina no sangue, porque o rim não tá eliminando. Porque eu tô falando de ureia e creatinina, são duas substâncias que o rim tem que eliminar. Se ele não está funcionando, ele não está eliminando. O animal está armazenando essa ureia e creatinina. E isso aí dá uma série de problemas. Pode dar alteração comportamental. Eles podem ter assim, um excesso dessas toxinas no sangue. Pode dar até convulsão no animal. Ele vai ter afta na língua também. Geralmente na borda da língua começa a ter afta. A gente chama de úlcera, mas para vocês a gente vai falar afta. Da afta pode até necrosar essa língua, cair um pedaço dessa língua, né, por conta desse excesso de toxinas dentro do sangue. Porque o rim não está funcionando, ele está morrendo. Na hora que a gente palpa, geralmente a gente palpa um animalzinho aqui por cima, a gente sente o rim. O rim geralmente diminui de tamanho, ele começa a ficar menorzinho, tá? E a gente vê isso aí no ultrassom também, né? Na palpação e no ultrassom. Então a gente vê, é um sinal clínico, o rim pequenininho. Eles podem ter um hálito ruim, é um hálito meio cetônico, é um hálito ruim. Vocês vão ver que não é um hálito, ele tá com bafinho. Não, é um hálito forte, é bem forte. Quem tem animal com problema renal sabe como que é esse hálito. Eu não quero, agora eu tô falando bem sério com vocês, eu não quero que vocês esperem nenhum desses sintomas acontecerem. A doença renal, ela não acomete só gatinhos e cachorrinhos idosos. Eu já peguei animais com 2 anos de idade, 4 anos de idade. Então, eu quero frisar a importância de se frequentar o veterinário anualmente. Não é só para vacina. Faça check-up. O check-up de mais nunca de menos. Porque, como eu falei, alguns animais não demonstram esses sintomas. Esse sintoma, a gente só vai saber que tem problema renal na hora que a gente for fazer um ultrassom ou um exame de sangue. Então, assim, quanto antes a gente diagnosticar esse probleminha, assim como a diabetes também, que foi falada ontem, quanto antes a gente diagnosticar essas doenças silenciosas, mais chances esse animal vai ter de ter uma qualidade de vida legal. No caso dos gatos, eles podem viver anos com a doença renal, eles conseguem segurar bem. No caso dos cães, eles não conseguem segurar tão bem a doença renal quanto os gatos, tá? É bem mais complicado. Aí depois que a gente descobriu que o animal tem problema renal, a gente estadia, a gente vai ver em qual estágio de doença renal que ele tá, pra gente entrar com o tratamento, tá? O veterinário vai indicar desde uma ração terapêutica, como sorinho, pode ser na veia, pode ser na boca, pode ser subcutâneo. Muitas vezes a gente orienta os responsáveis a fazerem o sorinho em casa, né? Sempre avaliando a hidratação do modo como eu mostrei para vocês e fazendo essa hidratação em casa. A alimentação úmida, como eu falei para vocês, a alimentação úmida desde sempre para gato retarda a progressão da doença, dá assim, a gente consegue proteger um pouco mais o rim disso. Se inevitavelmente ele vai ter essa doença, a gente consegue proteger esse rim. Como? Aumentando a ingestão de água desse animal, utilizando as fontes, todas aquelas dicas que eu dei sobre como fazer com que o gato beba água, e a introdução do patê, do sachê, da alimentação úmida, diariamente pro gato. No caso dos cães não é necessário, essa preocupação não é tão grande, é mais para os gatos mesmo, porque eles têm dificuldade para beber água, né? Eles não são muito chegados, então a gente tem que estimular, mostrar que a água é gostosa, que é legal, né? E para eles tomarem a aguinha deles todo dia. Bom, eu acho que é isso. Infelizmente a doença renal o animal chega um momento que ela pode complicar, e infelizmente a gente às vezes acaba perdendo. O animal é comum, né, perder, assim, é o que eu falei, não tem cura, mas a gente consegue monitorar esse animal, a gente consegue dar uma boa qualidade de vida, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que sobre doença renal era o que eu tinha para falar, de uma forma, eu espero que tenha sido simples, que tenha dado para vocês entenderem. Eu vou tentar ver aqui as perguntinhas que vocês têm para fazer.
Ai, e tentar solucionar as dúvidas de vocês, né? O que eu mais quero, gente, o que eu mais quero fazendo essas lives aqui é tentar tirar as dúvidas para vocês, assim, para ajudar no tratamento dos bichinhos, né? Olha lá, a Graça Broeto tá falando. Oi, Graça! Tudo bem? Tá falando, quando ela percebeu na Cristal, não deu para fazer muita coisa. Pois é, porque é uma doença silenciosa. Quando a gente pensa, ai, meu gatinho não tá legal. Aí ele chega num momento que a gente não tem como reverter. Não é reverter, mas tentar amenizar. Porque assim, doença renal a gente não reverte, tá, gente? Não reverte, tá? Uma vez que morreu algumas células ali do rim, elas não nascem de novo. Então a gente tenta controlar e usar de medicamentos, de ração, tudo que não vai piorar a situaçãozinha do rim. Fora que algumas complicações do paciente renal é, por exemplo, uma hipertensão, né? Tem aumento de fósforo, tem uma série de coisas, diminui potássio no sangue, o animal que tem baixa no potássio, principalmente o gato, ele fica com o pescocinho assim, ó, certo? Com fraqueza, porque aqui, ó, é musculatura, e a baixa do potássio, ele perde essa musculatura, assim, a força de contração, e aí ele não consegue manter o pescoço em pé, e aí ele não come. Outra coisa que eu falei de sintoma, no caso do gato, com problema renal, eles têm muita tendência à constipação, porque eles ficam desidratados, e aí desidrata as fezes. E aí eles ficam com constipação. E geralmente nos cães é diarreia, mas nos gatos geralmente é constipação. Não estou falando que não possa ter diarreia também. Gato pode também ter diarreia com ou sem sangue, assim como os cães. E os cães também podem ter constipação, mas é mais frequente a constipação em gatos por causa de uma doença renal. Renata Cristina, meu lindo morreu há 1 ano. Tinha 12 anos, ainda sofro muito por não ter percebido antes. Ai, Renata, não se culpe. Como eu disse, essa doença, ela é silenciosa. Sinto pelo seu bebezinho. Mas assim, ela é silenciosa. Eu, como veterinária, eu perdi a minha gata, vai fazer 1 ano, com problema renal. Eu consegui, do diagnóstico até o final, ela tinha outras coisas também, tá? Ela teve qualidade de vida por 1 ano e meio, 2 anos. Eu consegui manter. E ela era uma gata super arisca. Era complicado fazer soro nela. Será que eu tô conseguindo aqui? Fernanda Franco. Minha gata, a Nica, foi envenenada aos 6 meses. Consegui salvar, mas aos 10 anos apresentou... Gente, mas eu não tô conseguindo ler. Como é que eu faço aqui? Foi embora, sumiu. Será que se eu entrar aqui no Facebook aqui? Ó, um momentinho, porque tá tendo problemas técnicos aqui. Porque eu fui ler e sumiu. Ah, não pode. Eu tenho que responder vocês. Não dá. Como é que eu faço aqui? Espera só um pouquinho, tá, gente? Tem um pouquinho de paciência aqui, ó. Tá tendo problemas técnicos aqui. Ai, gente, não é pra falar aqui. Eu queria... Onde que eu começo aqui a ver vocês falando? Gente, ó, eu tô na Silvana Fernandes. Parabéns, minha linda, por seu amor pelos nossos animaizinhos. Ah, obrigada, Silvana. Vão colocando de novo as perguntas, porque eu perdi aqui e eu não tô conseguindo recuperar as perguntas. Não sei por quê. Vamos lá. Ai, Silvana, imagina. Vem aqui na clínica. Poxa, vai ser um prazer te conhecer. Graça, eu perdi o rim por conta de obstrução. Pois é. Eu quase perdi um rim também por conta de obstrução, Graça. E eu sabendo do problema, eu tava com uma obstrução do ureter por cálculo. O meu cálculo era no rim, ele desceu pelo canudinho, obstruiu, meu rim começou a inchar. Eu não queria operar. Eu, não posso. Eu quase perdi meu rim também. 1,91 de creatinina pode ser considerado com insuficiência renal? Silvana, na verdade eu não comentei, mas os exames a gente usa ureia, creatinina, a gente usa o hemograma também, para ver se não tá com anemia, se não tá com infecção também. A gente faz exame de urina também, tá? 1,9 ela é limite máximo, porque assim, para gato, no caso, tem laboratório que aceita até 1,8 e tem laboratório que aceita até 2.
Então tem que avaliar esse animal. É melhor refazer esse exame, tá? A fim de ter um diagnóstico mais preciso. Hoje em dia a gente tem um outro exame que já é possível fazer não só ureia e creatinina para ver se o animal tem insuficiência renal, tá? Cíntia, as duas são boas, tá? Em relação à vacina, as duas são boas, tá bom? Eu não vou ficar falando de marca aqui, eu não posso falar. Eliane, castrar o gato macho cedo, antes dos 6 meses, pode causar problema urinário? Isso daí a gente já entraria em outro assunto, tá? Que seria a parte de cistite em gato, de obstrução de uretra, né? Que é onde sai o xixi lá, sai da bexiga, o canudinho que sai da bexiga, tá? O ureter é o canudinho que sai do rim e vai pra bexiga. Uretra é o canudinho que sai da bexiga pra fora. É controverso, tá? Eu, particularmente, gosto de castrar gatos acima dos 6, 7, 8 meses, tá? Eu, particularmente. Mas cada veterinário tem uma conduta, tá? Tem estudos que dizem que pode causar a obstrução e tem estudos que dizem que não tem nada a ver, tá? É controverso, tá bom? A minha conduta, minha pessoal, eu prefiro castrar gatos acima dos 6 meses, tá? Preferencialmente com 7, 8 meses. Andréia, salame de fato não é bom, tá? Embutidos no geral não é legal para dar para os animais, tá? Nem para cão, nem para gato. Se for para entrar com alimentação nesse tipo, prefira in natura. Carne cozida, ou então carne de frango ou carne de vaca cozida, ou se você for dar crua, congelar por 5 dias no freezer, tá? Deixar bem congeladinho e depois você vai oferecer. Embutidos não, salame, presunto, gente, eu não vou saber falar muito porque eu não sei se vocês sabem, eu sou vegetariana, então eu não... Nuggets, essas coisas aí, todas aí não é legal, tá bom? Mas não é isso que seria o maior problema, como eu falei. Quais são as causas? A falta de ingestão de água pode prejudica o funcionamento do rim. O rim ele funciona muito bem com uma boa ingestão de água, tá bom? Não é a alimentação. Mas o embutido pode dar outros problemas. Pancreatite, por exemplo, uma gastroenterite, né, que é o desarranjo, o bicho pode vomitar, fazer um monte de cocô, né, diarreia. Não dê salame pro seu bichinho. Gente, quem fez pergunta e eu não li, vocês perguntem de novo, porque eu tô passando aqui e tem umas perguntas que sumiram. Aliette, você tá com 4 velhos anêmicos, mas já descobriu o porquê? É por causa do problema renal? A anemia, ela tem diversas causas também, viu, gente? Nadiane, minha gata sempre bebeu muita água e urina normal, só que com bastante volume, sempre foi assim. Ela já está com 7 anos, desde filhote é assim. Nadiane, tudo bem que ela sempre foi assim, mas 7 anos para uma gata, eu já entraria, já faria um check-upzinho. Vale a pena fazer. Pelo menos você vai poder dormir tranquila de que ela não tem nada mesmo, tá bom? Faz um check-upzinho. Gente, vamos fazer check-upzinho nesses bichinhos anualmente, tá? Pra gente evitar ter surpresas, não esperar o sintoma das doenças aparecerem, tá? Como eu falei, tem um monte de doença que é super silenciosa, principalmente essas doenças endócrinas, tá? Beijos, Thelma! Roberta Mazzali. Doutora Gabriela, tenho 15 gatos resgatados de rua, a maioria castrados. Mas apenas 2 não consegui castrar, pois estavam debilitados. Mas já vou castrar dia 25. Um dos meus gatinhos não engorda, sempre magro como a mãe dele. Levei ao vet, os exames estão normais. Ai, que ótimo! Mas observei que às vezes ele vomita a ração. Dou ração prêmio, sem corante, e dou sachês uma vez por dia. Será que ele enjoa da ração, por isso ele vomita? Olha, Roberta, 2 coisas. Uma, ser magro não é sinônimo de ser doente, tá?
Geralmente o que eu falo, eu pego muito no pé de quem gosta de bichinho gordinho. Gato gordinho pode ter diabetes, cachorra gordinha, cães gordinhos podem ter diabetes, tá? Então, assim, gordinho não é sinônimo de saúde, tá? E magreza não é sinônimo de doença. Então, como você já fez os exames, ainda bem, está tudo normal, ótimo. E em relação a vômito, logo depois que come, eles podem vomitar também porque comem muito rápido, tá? Tem gato que é esfomeado, tem gato que parece uma escavadeira, uma retroescavadeira. Ele vem assim, ó, pega a ração assim, ó, e põe pra dentro. E aí não adianta, vai vomitar, né? Então é melhor você investigar melhor o porquê que ele tá vomitando. Tenta anotar as situações que ele vomita, se é logo que ele acorda, porque às vezes um animal que está com um jejum muito prolongado, ele acaba vomitando, tá? Então anote as ocasiões em que ele vomita, o que ele comeu que causou o vômito, tá? Se a ração é nova, é recente, se é uma ração velha, porque pode ser um monte de coisa, pode ser tanto o problema da alimentação quanto o problema do animal, e a gente precisa investigar, tá bom? Ai, Bia Silvia, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Vanessa Facundes. Insuficiência renal crônica não tem cura, né? É adquirida gradativamente. Vanessa, no comecinho do vídeo eu falei quais são as causas de insuficiência renal crônica, tá? Não tem cura, tá? Crônica, a gente fala que é crônica, que é quando as alterações do rim, principalmente em relação à função, já perduram por mais de 3 semanas. Aí já é considerado crônico. Mas tem situações, por exemplo, como eu falei, uma piometra ou uma intoxicação por um anti-inflamatório, eles causam uma insuficiência renal aguda. E se a gente não conseguir eliminar o que está causando, ela pode se cursar por uma insuficiência renal crônica. Geralmente porque se o rim morreu, ele tá morrendo lá as células dele, eu não tenho como recuperar, tá bom? Gente, se eu estiver falando difícil, se não está dando para entender, vocês me corrijam, vocês falam, eu repito. Eu quero ser o mais clara possível, o mais simples possível, para poder passar para vocês um pouquinho que a gente sabe, tá? Para vocês poderem cuidar melhor dos seus bichinhos. Vanessa, o soro não deu resultado? Então, porque assim, tudo vai depender de que estágio que esse animal tá, dos valores dos exames. Às vezes, assim, se, por exemplo, tá, vou falar aqui, quem tem animal com problema renal já conhece esses nomes, ureia e creatinina. Se estiver muito alta, por exemplo, não adianta o sorinho subcutâneo, não adianta o sorinho na água, na boca. A gente tem que ser na veia, é terapia agressiva, é o animal internado. Então, assim, às vezes a gente não consegue. E mesmo assim, às vezes a gente não consegue reverter, tá? Ai, não queria ficar balançando esse celular aqui. É cachorro? Cachorro é mais complicado ainda, Vanessa, é mais complicado. O cachorro, ele não lida bem com a doença renal como o gato. É mais complicado mesmo. E eu vou falar, eu também perdi uma cachorra. Eu perdi essa cachorra em 10 dias, que eu diagnostiquei ela com problema renal. Ela em 10 dias não aguentou. Eu tentei de tudo. E olha, mesmo como veterinária, para vocês terem ideia, eu tentei de tudo. Essa cachorra não aguentou. Era Esbuguinha o nome dela. Foram 10 dias. Graça, seus gatos gostam de patê e eles vomitam patê. Às vezes você dando uma aquecida no patê. Tem um dos meus gatos, ele vomita com um patê sabor salmão. Então tem que ver isso aí, qual é o patê, quando que você deu o patê, como você deu o patê, se estava misturado com água, se não estava misturado com água, se estava quente, se estava frio, se é um patê do dia seguinte, né? Esse gato ele não gosta de patê de atum e patê do dia seguinte. Se eles comeram rápido, tem gato que come rápido o patê e acaba vomitando. Precisa investigar assim, qual é a situação que esse gato vomita, o patê. Eu tô falando nessa live aqui, eu tô respondendo as perguntas em relação a diabetes, tá? Em relação à ingestão de água e patê, tá bom? Se castração pode causar insuficiência renal crônica? Não. Castração, eu não vejo nenhuma contraindicação na castração. Pelo contrário, eu só vejo coisas boas em relação à castração.
O que pode acontecer, Vanessa, eu vou falar, pode vir um monte de gente em cima de mim, mas é erro de técnica e a pessoa, na hora de castrar a cadela, ligar o canalzinho, o canudinho que vem do rim vai pra bexiga, tá? Então a gente tem que saber onde a gente leva os bichinhos pra operar, viu? Nadiane, vou operar 2 gatas, preciso banhar elas? Não, não precisa. Não precisa, fica tranquila. Doutora Marcela. Gabi, o sangue ele tá aqui, né? Meu tá muito enrolado, muito. Aí o Valdir já falou pra ir te sedando ele. Sedando o quê, doutora? Faz 2 gotas por quilo. Tá na boca. Ah, pensei que tinha feito algo de... Não, não. O Valdir falou, Problemas técnicos aqui. pelo que o Valdir falou, parece que tinha ficado bem caída. Eu pensei Não, que tinha feito não, vamos fazer isso aí. Ele pesou 4,550. Tá. 10. Bom, voltando. Camila, o Limber não tinha sintoma nenhum quando por acaso fizemos o hemograma e descobrimos... Ai, Camila... Ai, nossa, olha só. Não posso nem lembrar do Limber. Não posso nem lembrar do Limber. Vai até chorar. Gente, o Limber era um paciente meu. Infelizmente, ele ainda também não suportou. Ele teve uma série de complicações decorrente ao probleminha renal dele, que cursou por uma anemia que foi terrível. Terrível. O Limber era um gato maravilhoso. Um gato sensacional. Como eu gostava desse gato. Meu filho morreu esse ano, eu não pude fazer muito, mas fiz tudo que estava ao meu alcance. Então, Vanessa, é complicado mesmo. A gente tenta fazer tudo que está ao nosso alcance mesmo. A gente realmente tenta, mas o problema renal, ainda mais em cães, é mais complicado. E em gatos, quando também chegam numa fase assim, ó... infelizmente tem gente que descobre tarde, deixa ter os sintomas, o gato tá emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Depois de 2 meses, meu gato tá emagrecendo já faz uns 2 meses, o bicho vem aqui parecendo uma uva passa, a boca cheia de afta, a ureia, a creatinina lá em cima, sabe? Não dá, assim, como que não viu, né? Assim, uma coisa é você não ver, porque tem um exame laboratorial que vai te mostrar. Uma coisa é você ver seu animal emagrecendo, 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 e quando a gente vê, o negócio tá feio. E tem caso que não precisa de um tempo muito grande, essa doença, como eu falei, é silenciosa, e ela pode vir num pico muito rápido, e não dá nem tempo mesmo. E aí a gente fica todo mundo de mãos atadas, é terrível. Eu vou falar, eu odeio essa doença, quer dizer, eu odeio todas as doenças. Eu odeio mesmo. Mas é que tem doença que você olha e fala, tem tratamento, tem cura, e você fala, que ótimo. E assim, a minha maior satisfação é dar alta pro paciente. Eu amo dar alta para paciente. É comum um gatinho ficar encolhido com a cauda inquieta em caso de doença renal e a mesma não estar tão alta no exame laboratorial? Não, se ela não tá alta, se ele não tá fora dos limites lá de referência no exame laboratorial, o animal não tem problema renal, tá? O que pode acontecer é um animal no ultrassom ele ter uma alteração renal. Então, assim, se no ultrassom tem alteração renal e no exame de sangue não tem alteração nenhuma, a gente tem que ficar de olho nesse gatinho, porque a alteração na morfologia, no formatinho lá, ou qualquer coisinha que tem ali naquele rinzinho, um cálculo ali, um cistinho, isso vai predispor que ele tenha doença renal. Então a gente já tem que ficar de olho nesse animal que tem alteração na imagem, no ultrassom, tá? Mesmo que ele não tenha probleminha alterações nos exames, eu já vou considerar ele um gato predisposto a ter problema renal e eu vou ter um tratamento especial para ele. E os gatos com problemas renais, eles podem mudar o comportamento também, gente. O animal não tá legal, tá descompensado, ureia, creatinina lá em cima. Tem gato que, por exemplo, teve uma paciente que veio aqui e falou assim, meu gato hoje não miou de manhã. Ele sempre mia todo dia de manhã, ele vai na minha porta e mia de manhã. Hoje ele não miou, achei ele estranho. Veio e falou, vamos fazer alguns exames? Vamos, fui fazer os exames, ele tava com problema renal. Ele já tava, a ureia, a creatinina dele tava alta. Então, assim, ele mudou o comportamento. Pra vocês verem como é silencioso. E o gato não demonstra. O cachorro demonstra muito melhor, qualquer problema, o cachorro demonstra. O gato, não. Pois é, Vanessa, foi igual a minha cachorrinha. Quando eu descobri, foi em 10 dias. Sinto muito, muito mesmo. Eu sei o quanto dói perder um bichinho.
Sim, Cristina. Olha que pergunta interessante. Gatos com problemas renais fazem cocôs muito secos, tipo de cabrito? Sim, sim, porque o rim não está conseguindo concentrar essa urina. Ele não consegue. Então o que acontece é toda aquela água que ele bebe, vai embora e ele desidrata. Por isso que a gente tem que ficar de olho. Por isso que a gente tem que ver se aquela pregueamento de puxar a pele, a gente tem que ficar de olho ali se ele não está desidratando, tá? Porque a gente vai fazer de tudo para hidratar esse animal. O animal com problema renal, obrigatoriamente, a gente tem que manter ele hidratado. E aí, quando ele desidrata, ele faz esse cocô seco. Por quê? Porque toda aquela água que está indo embora, está puxando. O cocô, ele é formado ali no intestino, tem o intestino delgado, aí no intestino grosso é onde vai formar lá, né, o cocôzão, para ele sair. Ali ele vai ter toda a absorção de água. Ele vai absorver essa água, vai sair em forma de urina, e aí o cocô fica seco, e vai fazer que nem cabrito. E aí o que pode acontecer? Ele pode começar a entalar, aí a gente chama de fecaloma, fica um bolão assim. O animal vai ter o chamado megacólon, tá? Eu tô falando os nomes técnicos, mas assim, vai ter o cólon ali no intestino, vai ficar totalmente dilatado, não vamos conseguir tirar esse cocô, ele vai para cirurgia. Imagina um animal com problema renal tendo que ir para cirurgia. Então a gente tem que ficar atento na hidratação do paciente com doença renal. É aquilo que eu falei, um dos sintomas no gato é o ressecamento das fezes, a constipação. Fernanda Franco, aos 6 meses ela foi envenenada e aos 10 anos teve problema renal. Pode ter a ver, sim, por que não? A gente sabe qual foi o veneno? Pode ter causado uma injúria renal e que ficou ali e que não demonstrou. Mas como eu falei, os animais hoje em dia, a gente já sabe que não é só animal velhinho que fica com problema renal, né? Animais mais jovens já estão com problemas renais. Pode ser até por causa daquele monte de causa ali que eu citei no comecinho do vídeo. Luiz Tonos. Ai, Mariana, só gratidão por você usar a FU. Eu salvei a FU nada. Você que salvou ela, você que conseguiu administrar os medicamentos. Olha, gente, o veterinário prescreve. Mas a grande parcela de sucesso no tratamento se dá ao responsável, que segue as orientações e faz tudo direitinho. Porque só eu sei como é difícil medicar animal, medicar gato, medicar cachorro. A Mariana tá me agradecendo, mas o maior sucesso aqui, o sucesso da terapia da FU, foi graças a ela. Da fumacinha linda, foi graças a ela, que medicou, que fez tudo direitinho. Tá de parabéns. Luiz Tonos. Estamos na luta com a nossa pequena. Descobrimos há 1 semana e meia. Está internada em boas mãos e estável. Você já teve alguma experiência com suplemento Renavast para gatos? É ótimo. Pode dar, Luiz. Pode dar. Tudo pro bem-estar do animal é válido. É que a questão que para gatos, assim, quanto menos medicamento, melhor. Porque é complicado medicar gato. Agora, se sua gatinha aceitar, perfeito. Vai fundo. É muito bom. É muito bom mesmo. Sal amargo? É maravilhoso. Não entendi, Fernando. Matheus, minha gata, eu tive que operar por pedra na bexiga. Comum isso acontecer com eles? Pode acontecer com as outras por beber a mesma água? A pedra na bexiga, Matheus, já é outro assunto. Eu quero... é o cálculo, né, na bexiga. Pode ser causado por uma série de coisas. O cálculo na bexiga é mais frequente em cães e está diretamente ligado à dieta, tá? Tanto para cão quanto para gato. E a baixa ingestão de água também favorece a formação de cálculos, tá bom? Meu gato Nino, Silvia, meu gato Nino está no início do tratamento com ração terapêutica e fluidoterapia. Ele bebia muita água. Ele está iniciando também o tratamento para cardiopatia. Meu gato é super bonzinho, muito manso e carinhoso. Eu achava que como ele estava fazendo muito xixi, ele estava bem. Tá vendo? Foi aquilo que eu falei. Tem muita gente que acha que está fazendo bastante xixi e bebendo muita água é normal. E não é, tá? Pode ser normal, mas não é. Vanessa, eu respondi sua pergunta sobre castração causar problemas de insuficiência renal crônica, tá? Eu já respondi. Tá mais ou menos no começo das minhas respostas. Fernanda viveu por 3 anos com problema renal. Que maravilha, viveu muito bem.
Aplicava soro todo dia, de acordo com a recomendação do vet. Perfeito! É o que eu falo, o responsável do animal, ele vira o enfermeiro dele. O sorinho é feito em casa, para não estressar o bichinho também, tá? A gente só recomenda internar quando ele está muito descompensado e precisa tomar o sorinho na veia. Depois geralmente a gente ensina como é que é feito o sorinho subcutâneo e vocês mesmos podem fazer em casa. Ai, Graça, traz as 3. Quero conhecer as 3. Adoro gatinhos velhinhos. Amo. Espírito jaguaretê. Proteínas na urina é sinal de problemas nos rins? Pode sim. Opa! Proteína na urina não é legal, não é pra ter. Tá? Aí a gente tem que investigar o que tá causando essa proteína na urina, tá bom? Nem sempre é só rim. Bia Silva, meu cão tem fezes muito espaçosas, faz força, o que poderia dar algo para ele? Gente, eu não posso prescrever nada, tá? No seu caso, Bia, o ideal é você levar no veterinário para ele fazer alguns exames de fezes, tá? Tem alguns exames que se fazem aí de fezes, pode fazer também um hemograma, pode fazer também um ultrassonzinho, para ver o porquê que ele tá fazendo essas fezes espacosas. Pode ser tanto uma alimentação, pode ser verme, pode ser giardia, pode ser uma infecção, pode ser uma série de coisas, Bia. Quem vai poder falar vai ser o veterinário depois de avaliar seu animalzinho, tá bom? Beijo pra você também. Obrigada, viu? Roberta. Doutora Gabriela, tenho 15 gatos resgatados de rua, estou com 2 problemas. Um não engorda de jeito nenhum, tem um jeito magro como a mãe dele. Esse eu te respondi, Roberta. Eu respondi essa pergunta. Será o estereótipo de mãe mesmo? Outro caso é que me falaram sobre piolho de pomba. E um dos meus gatos está fazendo tratamento já. O duro são os pelos que caem, tadinho. Será que nasce novamente? Não, pelo nasce, calma. Se já tá fazendo tratamento, espera terminar os piolinhos, mas eu não desconheço o piolho de pomba em gato. Piolho é espécie específica, ou seja, o piolho de pomba só vai dar em piolho de pomba, só vai dar em pomba, piolho de galinha é só em galinha, tá? Piolho de gato é em gato, eles são geralmente piolho é espécie específico. Faz um tratamento rapidinho, trata. O que ele perdeu do pelo vai voltar. E em relação à magreza, se os exames estão normais, é o biotipo dela. É aquilo que eu falei, animal magro não é sinal de doente, animal gordo não é sinal de que está saudável, tá? Muito pelo contrário, obesidade nos cães e gatos, eu vou fazer uma live sobre o tema de obesidade em cães e gatos, gente, porque é muita coisa. A obesidade compromete muito a saúde dos nossos bichinhos. Não é legal. Legal é um animal no peso ideal, tá? Não tô falando peso em números, eu tô falando assim, o corpo dele tem que estar certinho com o biotipo dele, tá bom? Sim, Graça, dá pra sentir quando o bichinho, principalmente gato. O gato, ele muda o comportamento, ele fica amuado, ele se esconde, dá pra saber. E quando tem mais de um animal em casa, a gente consegue saber também quando os outros animais começam a isolar um deles, entendeu? É sinal que pode ter alguma coisa errada nesse aí que tá sendo isolado. Os exames essenciais, olha, Graça, eu vou falar bem genericamente, para mim, um check-up bem feito envolve um ultrassom abdominal, um hemograma, uma glicemia, ureia, creatinina, função hepática, que são mais 3 enzimas. Dependendo da idade do animal, eu gosto de pedir também alguns exames hormonais. E dependendo do histórico do animal, eu ainda peço raio-x. Eliane Taveiros. Estou amando seus vídeos, são muito esclarecedores. Muito obrigada por nos orientar com tanto carinho. Ai, obrigada. Olha, eu fico muito feliz em saber que eu tô ajudando. Eu só quero ajudar, gente. Eu só quero ajudar mesmo. Eliara. Doutora, você é a favor da alimentação aos animais sem ser ração? Hoje eu ouvi uma reportagem, uma a favor e outras contra. Minha vira-lata não come se não for comida desde os 2 anos. Gente, eu sou super a favor de alimentação natural, sem ser ração. Sou sim, a não ser as rações medicamentosas, porque tem animais que precisam de rações medicamentosas. A alimentação natural eu acho tudo de bom, desde que você tenha acompanhamento de perto com um veterinário especialista em nutrição, porque esse veterinário ele vai elaborar
dar o cardápio adequado para o seu animal, para o porte do seu animal, para a condição geral do seu animal. Se ele tiver algum probleminha, ele vai montar um cardápio para esse probleminha também. Então, assim, alimentação natural não é para fazer a torta direita. Ah, eu vou dar alimentação natural. Não, tá? Não é para seguir receitinhas na internet. Não, é passar com um veterinário especialista em nutrição, tá? Especialista em alimentação natural, para ele montar um cardápio bom, assim, direitinho, para não ter deficiência de nutriente nenhum pro seu bichinho. Minha gata bebe água de torneira e teve pedra na bexiga. Removi ela. Outras gatas podem ter também? Qualquer animal pode ter, Matheus. Independentemente da água que ela toma. Qualquer gata pode ter. Isso aí pode ser genético, é uma predisposição dela. Pode vir dela mesmo. Ela vai lá e pum, forma. Tem alguns tipos de cálculos. É sempre bom a gente mandar avaliar essa pedra. Você tirou a pedra. Tem que mandar avaliar essa pedra para ver do que ela é feita. Para saber o que causou. A alimentação tem muito a ver. E a falta de ingestão de água tem muito a ver para a formação da pedra. Tá? E dependendo da pedra, é a alimentação, é a deficiência de alguma coisa que vai causar e vai favorecer. Às vezes até infecção, uma cistite, pode favorecer também a formação de pedras, tá bom? Tem como conviver com insuficiência renal? Se tem como, a Andréa tá perguntando se tem como conviver com insuficiência renal crônica. Lógico que tem. Eu tenho paciente que tem problema renal, insuficiência renal, a doença renal crônica, já há mais de 2, 3 anos, gatinhos principalmente. Tive alguns pacientes cães também. É que cão não aguenta tanto, tá? Mas convive, a gente faz todo o controle, tem um acompanhamento de perto. Convive sim, a gente vai mantendo ele tendo uma ótima qualidade de vida. Ju e Tito, como diferenciar vômito de refluxo no gato? Eu poderia fazer uma live sobre isso, mas eu vou até falar, o principal sintoma que a gente pode diferenciar é que assim, tanto um quanto outro não é legal o animal ter, né? O vômito, ele faz a mímica do vômito. No caso do refluxo, não tem a mímica do vômito. O refluxo comeu, ele não faz a mínima esforço. Ele tá com, pá, saiu. No caso do vômito, ele vai fazer... Ai, gente, olha uma pacação de mico. Ele fica lá... e vomita. Isso, que ele faz toda aquela dança estranha, horrível, que parece que vai sair um exorcista dali. Essa é a mímica do vômito, tá? É o vômito. No caso do refluxo, ele não tem mímica do vômito. Sai, simplesmente sai. Lila, obrigado. É amanhã meu dia, né? Dia do veterinário, gente. Ai, alguém podia trazer um bolinho. Vou estar aqui trabalhando. Num sábado de sol, né? Um bolinho, um suquinho. Ó, eu aceito, viu? Aí a gente vem, bate um papo aqui também, pra descontrair. Lila Carvalho, alguma dica para abrigos com muitos gatos e rinotraqueite recorrente? Não estamos conseguindo curar para poder vacinar. Lila, aí é um problema, putz, é um problema mesmo, tá? Se não tiver um local, porque assim, gato com rinotraqueite, eu tô com rinotraqueite, ele não tá. Pá, espirrei, tchim, pronto, passei. Aí eu me tratei, aí ele pegou a rinotraqueite do meu espirro, aí ele vem e espirra em mim, pá, peguei a rinotraqueite. É isso a constante. Então, assim, esse contato próximo de um gato com rinotraqueite com um gato sem rino, ou dois gatos com rino, enfim, é constante. Aí você não consegue. Você acaba de tratar um, o outro pegou. Você acabou de tratar, ele vai se reinfectar de novo, entendeu? Então, o ideal seria você tentar. Eu sei como que é, abrigo é difícil, né, em termos de espaço. Mas tentar isolar os animais que estão ruins dos que estão bons. E aí você trata todos esses, tá? Melhorou, tira. Melhorou, tira. Porque senão ele pega de novo e vai ficar numa constante. É complicado. O rinotraqueide é complicado. Eu doencinha chata. É a gripe, né, gente? Ai, Roberta, obrigada. Ai, obrigado. Obrigada mesmo. Amém. Obrigada, sua linda. Tô com o nariz entupido. Meu gato vive com sangramento na urina. Estou tentando levar ele no veterinário, mas não consigo. Ele é muito arisco. Estou dando Norflagen.
A primeira vez que ele teve isso, eu dei e sarou logo, mas agora está demorando. Nina, duas coisas, não me leve a mal. Eu sei que você está querendo bem para o seu animalzinho, mas não se repete tratamento, mesmo que o sintoma seja o mesmo, não se repete tratamento sem passar pelo veterinário. Eu sei que ele é arisco. Tenta ver algum veterinário que vá até a sua casa. Tem veterinários em domicílio, tenta ver em alguma clínica se há a possibilidade do veterinário se deslocar, nem que você pague um pouquinho a mais, para o veterinário ir à sua casa, já que você não consegue levá-lo à clínica, tá? Essa urina urina com sangue não é legal, pode ser sinais de cistite, aí tem vários tipos, tá? Não é só entrar com antibiótico, nem sempre é o que vai tratar esse animal. A gente precisa, muitas vezes é manejo. Eu quero fazer uma live só para falar sobre cistite em gatos, porque isso é manejo, tá? É normal o gato ficar encolhido e a cauda inquieta quando tem problema renal e a mesma estar no limite? Vera, eu acabei respondendo sua pergunta lá no começo das perguntas, tá? Eu já respondi. 1.7, a depender do laboratório, o valor de corte é de 1.6 a 2.0, tá? Eu sugiro que refaça esses exames. Sarcoidose nos rins. Tem Cíntia. Tem uma gatinha que toda vez que ela se estressa, ela para de fazer xixi, dá infecção urinária nela, o que fazer? Ela era arisca, tirei da rua e ainda é muito temperamental. Tenho medo, pois o vet já disse que ela é possível paciente renal. Então, Cíntia, na verdade, ela é uma possível paciente a obstrução de uretra, tá? Geralmente a obstrução de uretra é mais em macho do que em fêmea. Isso é um assunto que eu quero abordar, como eu falei, que é cistite em gatos, tá? E como eu até já dei a pincelada, a maioria das vezes é comportamental, é de manejo, é por estresse, tá? A gente tem que minimizar o estresse no gato, tá? Para evitar esse tipo de situação. Matheus, minha gata teve problema na bexiga por pedras. Outras gatas podem ter. Qualquer animal pode ter, gato. Olha. Qualquer animal pode ter pedra na bexiga. Qualquer animal, tanto cão quanto gato. Tá? É aquela que eu falei. Isso aí eu quero abordar justamente o assunto pedra na bexiga e cistite num vídeo só, porque é um assunto bem extenso. Estou amando seus vídeos e convidei vários amigos que também amam animais para assistir. Quanto mais informações para que possamos estar atentos aos nossos pets, melhor. Obrigada, Silene. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Muito obrigada. Qual que é o problema no áudio, Andréia? Oi, Lila. Imagina. Oi, Graça. De novo. Ju e Tito, exatamente isso, o canal foi ligado e minha gata não resistiu, fiz fluidoterapia por 8 meses e não resistiu, cagada do veterinário. Eu não tenho nem o que dizer, eu não tenho nem o que dizer, eu sinto, cara, isso dói, eu não... Ai meu Deus, pera lá, eu cliquei no negócio aqui, eu percebi que precisava emagrecer e falei pra veterinário, isso, emagrecimento... Pode dar, Andréia, a ração, pode dar a ração. Mas o mais importante, ingestão de água e patezinho e sachêzinho, alimentação úmida todo dia. Mesmo que ele coma alimento seco, vocês têm que entrar com alimentação úmido, que é o patê e o sachê, mais aquele monte de dica que eu dei para melhorar a ingestão de água do gato. Quando você castra um filhote, Samantha, se você mantém a ração de filhotes, já troca para gatos castrados, eu prefiro fazer ração de filhote até 1 ano, é por idade, e depois eu já entro com gatos castrados se ele for castrado antes de 1 ano, tá bom? Deu para entender? Se não deu, você pode falar aqui, pode repetir que eu falo de novo. Persa predisposto a ter problema renal, sim. O persa e aquelas raças que eu falei predispostas, eu gosto de fazer a cada 6 meses, tá? Eu acho legal. Eu gosto de acompanhar de perto, gente. Eu sou chata pra caramba. Eu gosto de acompanhar de perto. Eu não quero pegar o animal quando o animal tá com a doença avançada. Eu quero pegar, se tiver que pegar no começo, pra gente já entrar com o tratamento adequado logo no começo, pra minimizar o avanço dessa doença, gente. A doença renal é complicado. Diabetes também, a mesma coisa. Eu gosto de pegar no começo. Não gosto de pegar quando o bicho tá descomplicado, já vem aqui, sabe, quase em choque. Não é legal.
Então vamos fazer exame de check-up nos nossos bichinhos. Esses animais que eu citei lá no começo, persa, Maine Coon, siameses, vamos ficar mais de olhos mais abertos e fazer os exames mais assim, ó. E os descendentes de siameses, que são os pretinhos. Graça, eu perdi sua pergunta. Minha gatinha, quando urina, sai cristais. O que posso fazer para evitar? Qual a ração posso oferecer sem ser a urinária? Não tenho condição de comprar. Célia, eu não posso prescrever nada aqui. Precisa avaliar para saber qual tipo de cristal que tá fazendo, que ela está fazendo. Precisa passar no veterinário para fazer exame. Infelizmente precisa, tá? No caso assim, eu vou até dar uma dica. Gente, vocês podem fazer vaquinhas na internet, vocês podem pedir ajuda para cuidar. É complicado, infelizmente, quando os nossos bichinhos precisam, ele demanda dinheiro. Exame laboratorial não é barato. Exame laboratorial, consulta não é barato. Assim, medicamento não é barato. Ração específica não é barato. Infelizmente, assim, quando o bichinho fica doente, isso assim, eu sei que isso conta. Mas assim, não vamos deixar de tratar. Conversa com o veterinário, a gente consegue para parcela, faz vaquinha, faz rifa, faz bingo, pede ajuda, entendeu? Mas assim, no caso que nem da Célia, ela o animalzinho tá fazendo cristal, a gente precisa saber qual cristal que é, não posso simplesmente virar e falar assim, ó, dá esse tipo de ração. E tem um manejo, aumentar a ingestão de água, né, aumentar a ingestão de patezinho, né, que tem água, o sachêzinho. Eu vou frisar isso sempre. Tem um gatinho filhote, de vez em quando faz cocô seco. Não é sempre, mas você falando agora eu percebo algumas vezes. Pode ser rim, cocô seco, ele é filhote ainda. Pode ser rim, pode ser falta de fibra, dependendo da ração. Pode ser a ração e pode ser falta de ingestão de água, Juliana. Né? Vamos estimular esse gatinho a beber mais água. Vamos entrar com um patezinho pra ele, tá? O patezinho tem que entrar todo dia. Eu vou falar 15 milhões de vezes aqui pra vocês. Patê é todo dia. Vamos aumentar a ingestão de água nos nossos gatos. Vamos entrar com sachêzinho, tá? Dieta úmida, sempre. Cristina, obrigada. Meus gatos comem bem, mas não engordam. Tenho 2 pretos. Eles ficam dentro de casa, nunca saem pra rua, são castrados. Meus cães também são castrados, faltam só 2. Tenho 24 cães no total, moro num terreno grande. Bia, como eu falei, gato magro não é sinal que ele está doente. Quando eu falo perda de peso, é um animal que tinha um peso, não precisa ser gordo, e ele emagreceu. Agora, se o animal é magro, pode ser o biotipo dele. E outra, animal magro não é sinal que ele esteja doente. Se você fez os exames, ele está normal nos exames, ele é um gato saudável. Gato obeso, gato gordo, cão obeso, não é sinal de saudável, não é sinal de saúde, tá? Eu vou falar eu vou fazer uma live só sobre esse tema, gente, eu preciso fazer. O que eu acho da transfusão, sim, em certas situações é ela que vai salvar o bichinho, Graça. Um dos meus gatos tem problema urinário, já teve 3 crises, bebe muita água, faz muito xixi, algumas vezes fezes são secas. Devo me preocupar? Já tem uns 2 anos que ele não tem crise. Foi castrado um pouco antes dos 6 meses. Ele é agitado, é sempre que é contrariado. Olha lá, o que eu falei, causou estresse no gato. É contrariado, ele se estressou, ele vai ter a cistite. Faz xixi pela casa e no quintal. Tem relação com o problema? Seu comportamento piorou depois que me mudei. Usei Feliway por mais de 1 ano, mas seu comportamento não melhora. Eliane, vamos tentar um enriquecimento ambiental também, tá? Como eu falei, cistite, geralmente em gato, é por conta de estresse, tá? O que estressa o gato? Eu vou fazer um tema, gente, porque é muito extenso. Tudo, você olhou feio, olhou torto pro gato, assim, pronto, ele estressou, parei de comer, vomitei, fiz cistite, entendeu? Então, assim, prateleiras, arranhadores, eu quero falar tudo sobre, tudo que eu puder falar para ajudar vocês a fazer o manejo ambiental, o enriquecimento ambiental para os animais, vai evitar esse tipo de coisa. Vai evitar a cistite. Muitas vezes a gente consegue. Infelizmente tem gatos que vão precisar de medicamentos, tá? Outros não, outros só brincando mais com ele, parou a cistite. Obesidade compromete todos os indivíduos. Exatamente, Graça. Exatamente. Obrigada, viu? Ju, obrigada. Obrigada, Eliane.
Gente, peraí, calopsita não é comigo. Mas precisa sempre ter alguém por perto, senão vira discreção. Não sei se comprou. Não, Eliara, aves não. Silvestres. Minha gata vomita sempre depois que come. Já levei no vet e ela não quis fazer exames porque tem que sedar. Por que tem que sedar? Qual exame que seria? É como eu falei, o vômito vai ser outra live pra falar de vômito. Sobre PIF. Tá, Ju, pode deixar. Eu quero montar uma live sobre PIF bem simples aqui pra todo mundo poder entender. 2 morreram, um deles ainda é sobrevivente. Provavelmente o que é sobrevivente é adulto já? Você não vai ter como saber, tá, Ju? Não tem exame, já tô adiantando. Não tem exame comprobatório que vira e fala: o seu animal tem PIF, a não ser a necrópsia. Hoje em dia já está se falando num exame aí que vai virar com 90% de chance de falar assim: não, é PIF. É um exame caro, mas que fala, é PIF. Mas se o gato não tiver PIF, quer dizer, se no exame der negativo, não significa que ele não tenha. Jéssica, leve no veterinário para tirar os pontos. Geralmente, ponto que cai é ponto absorvível. Não existe ponto cai, é o ponto absorvível. Aí ele se absorve. 3 meses não é ponto absorvível. Leva para tirar os pontinhos. Ai, Ju. Bola pra frente. Sabe por quê? Não vou nem falar. É porque passam a mão na cabeça, entendeu? Dos carniceiros. Vou falar, falei, pronto. A questão é que passam a mão na mão dos carniceiros e gente do bem, veterinário do bem, que quer fazer o bem pro seu bicho, a gente só se ferra, entendeu? Aí os carniceiros estão aí fazendo um monte de bosta, fazendo um monte de atrocidade, comprometendo a vida dos bichos, tirando a vida dos nossos bichos, e não acontece bosta nenhuma neles. Pronto, falei. Fiquei com raiva porque, eu tô lendo o que você escreveu aí, e eu já vi muita cagada acontecer, e a gente fica aqui, ó, com o coração apertado, com as mãos atadas, porque não vai dar bosta nenhuma fazer nada, entendeu? Cíntia Neto. Ai, me estressei. Ela fez ultrassom e tinha cálculos. Fico sempre observando ela e tentando minimizar o estresse dela, porém é dela mesma, a bichinha selvagem. É complicado, gato feral é gato feral. É gato feral. Doutora, Nina. Doutora, ela está bebendo muita água, mas faz um pingo de urina com sangue. O cocô está muito seco. Nina, corre pro veterinário, Nina. Não vamos esperar, Corre pro veterinário, vai. Por favor. Silvia, pode dar patê comum para gato em tratamento? O meu está com ração terapêutica. Posso incluir um patê comum ou tem que ser específico? Se não tiver o patê específico, você pode entrar também. Qual é o tratamento que ele está fazendo? Se você falou, me desculpa que tem um monte de pergunta e eu me perdi. Me fala qual é o tratamento. Você faz a pergunta de novo e me fala qual é o tratamento, para que ele está fazendo, por favor. A água da piscina pode fazer mal, sim, por causa do cloro. Não é legal dar, Andréia. Não é legal. Eu sei que eles adoram. Vasilhas grandes, mimetizando, imitando uma piscina. É o que você vai fazer, tá? Pirex, inox, marinex, sei lá o quê. Pega aqueles vasilhão grande assim, ó. Tá? E taca a água lá. Sabe? Não precisa ser fundo. Rasinho. Obrigada, Marcela. Marcela, agora que eu tô vindo, quem é você? Ai, Marcela, obrigada, nossa, um elogio seu, meu Deus, eu vou chorar, poxa, obrigada. Ai, gente, só tô tentando ajudar, gente. Ai, Marcela, obrigada, eu pago mó pau pra você não faz ideia, cara, você é demais. Qual a marca de patê e sachê? Ouvi dizer que o Whiskas contém muito sal e sódio. Qualquer marca de patê e sachê, o importante é eles comerem, eu vou frisar de novo, o importante é eles comerem, qualquer marca, tá bom? O que você pode fazer, por exemplo, tem patezinho, você pode acrescentar mais água nesse patê. Tem gato que gosta de tomar sopinha. Você pode deixar mais morna, tá? Sabe, dar uma aquecida no patezinho com a água, deixa mais morno, tá bom? Mas é qualquer marca, Célia. Nossa, Marcela, gente, um elogio da Marcela, vocês não estão entendendo. Eu não sei, ó, me desconcentrou aqui, ó. O meu gato tem 13 anos, às vezes vomita um líquido branco, uma espuma. Come bem, faz xixi, cocô normal. Não é legal vomitar, Cíntia. Então, assim, às vezes ele vomita, você tem que ver quando ele vomita, você anota quando ele vomita, quantas vezes ele vomita, depois do que ele vomita, leva no veterinário e passa isso tudo pra ele, tá bom? Tem que investigar. Não é normal,
tá? Vânia Couto. Oi, tudo bem? Tenho 3 gatos, porém as fêmeas não comem sachê e nem outro alimento sem ser ração seca. Golden castrados. Tem algum problema futuro? Os 2 machos comem sachês diariamente. Então, Vânia, tem problema sim. Não é legal o gato ficar só na ração seca. Você pode tentar molhar essa ração seca. Tenta molhar com água normal, né? Pode ser água morna, tentar fazer uma sopinha. Mas o animal tem que comer na hora. Você também não vai poder deixar essa ração seca, umedecida, o dia todo, porque senão fermenta, tá? Então, assim, tenta umedecer e ver se eles aceitam essa ração, tá? Tenta outros sabores de patê, outras texturas de patê. Tenta o sachê amassado. Às vezes você pega o sachêzinho que vem os quadradinhos, você amassa aqueles quadradinhos, tá? Amassa, põe água, esquenta. Tenta vários sabores, várias marcas, de tudo. Eles, assim, e se não, mesmo assim não der certo, pode tentar até fazer caldo de frango, caldo de carne. Você pode, mas é importante eles comerem alimento úmido, beberem bastante água, tá bom? E o caldo hidrata também, né? Ah, obrigado, Cíntia. Cíntia de Toledo, meu sobrenome. Sobre gatos obesos, o que fazer? Gente, sobre obesidade eu vou falar em outro vídeo, tá bom? Quando a portuguesa depois de um tempo voltou a comer... Ai, que bom, Neide, que ela está bem. Gente, eu tô me perdendo aqui. Pode substituir o sachê por peito de frango desfiado cozido em água? Pode sim, pode sim. Pode, Neide. Melissa, estou com todos os gatos com ureia próximo ao nível... A ureia, tá, troquei a ração, fiz os exames, segunda-feira teve o resultado, dava raiacana, né? Então, no caso da ureia, Melissa, a ureia ela aumenta por uma série de motivos. Não é a ureia que vai me definir se o animal tá com problema renal, tá bom? É mais a creatinina. Porque a ureia, uma falta de jejum, na hora que você for fazer o exame, a ureia pode estar aumentada. Gente, eu já vou ter que desligar. Doutora Linda, Elaine, segui sua orientação e levei a Brigitte na consulta ontem. Daqui a pouco vamos verificar o resultado dos exames e por que perdeu peso. Ai, que bom, Elaine. Depois você me fala o que deu, por favor. É verdade que gato, a Ju e o Tito estão perguntando, né? É verdade que gato com problema renal não pode comer patê HD, acho que é AD, né? Ou recover? Sim, de fato é, por causa da composição. O ideal é você entrar com o patezinho indicado para problemas renais, tá bom? É um patê terapêutico. Mas você pode entrar com frango, tá? Frango cozido. Está com ração terapêutica, essa é a Silvia, a Cristina. Renal e soro que toma no veterinário subcutâneo. Minha pergunta é sobre qual patê dou para o Nino. Pode ser normal ou tem que ser um específico? O ideal é o específico. Tenho ração para pacientes renais. Se ele não aceitar, você pode fazer o franguinho cozido, tá? E tentar ver algum patezinho que tenha semelhança não sendo aqueles que a outra falou, AD, Recovery, que são patês para animais bem debilitados, tá? Não é para eles agora no momento. Se eles estão aceitando a comida direitinho, a raçãozinha seca direitinho, você entra com o patê para problemas renais. É melhor, tá? Ou então um franguinho cozido. Obrigada, Melissa. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu já vou ter que desligar. Eu espero que eu tenha sido simples, assim, as informações que eu tenha passado para vocês tenham ajudado. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei, entendido um pouquinho mais sobre a doença renal. E, assim... Eu só tô aqui para ajudar, gente. Eu não tô aqui para crucificar ninguém, nem nada. Eu quero ajudar vocês. Eu quero poder tirar as dúvidas de vocês. Porque, assim, para mim, o que importa é o bem-estar do bichinho, tá? É o bem-estar do bichinho. Ele estando bem, eu tô bem, tá? É isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Vamos pensar numa próxima live, nos próximos assuntos. Se alguém tiver, ó, Aranha, Roseli, Gabi, querida. Oi, Aranha! Ai, a fotinho, que linda!
Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar, eu vou tentar responder à medida do possível. E é isso, gente. Eu espero que o mais importante é algumas coisas importantes que eu quero que frisem, tá? O gato precisa ser estimulado para beber água, ele precisa beber bastante água. Ele precisa comer patê ou sachê diariamente, que é a alimentação úmida, tá? Animal gordo não é sinal que o animal está saudável. Animal magro não é sinal que esteja doente. O que é importante é animal que é gordinho, animal no peso normal e perder peso. Isso é um sintoma que você tem que correr no veterinário. Saber o quanto que o seu animal bebe de água, o quanto que ele urina, tá? O normal dele. Sabendo o normal, você vai saber notar se alguma coisa não tá legal. Se ele estiver urinando demais, bebendo muita água, corre no veterinário. Se ele estiver urinando menos, bebendo menos, corre no veterinário. Vamos descobrir as doenças, se é que tem doença, descobrir a doença no começo. Não vamos esperar aquele monte de sintoma que eu falei. Quem puder, assiste o vídeo de novo, anota os sintomas, tá? Vejam bem essas dicas, que tudo que eu quero é que os bichinhos vivam e vivam bastante e vivam bem. Tá bom? É isso, gente. Adorei conversar com vocês. Eu tô ainda me acostumando com esse negócio de live, mas eu acho que é o jeito mais fácil aqui que eu tenho para me comunicar com vocês e tirar as dúvidas de vocês. Antes eu tava gravando alguns vídeos, né? Colocando no YouTube, mas aí surgiam algumas dúvidas, eu não conseguia responder. Eu acho que a live me propicia isso, dá pra gente bater esse papo e eu espero ter ajudado bastante vocês, tá bom? Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado mesmo, tá? Beijo, fui!